Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Quando a canção Abro Mão dos Meus Sonhos, né? Quem tenho eu no céu além de ti? Eu estava num culto e tinha um pastor argentino pregando e ele estava falando sobre essa questão de, de entregar aquilo que é precioso, de entregar a Deus aquilo que é precioso. Eu e a minha esposa, nós estávamos casados já há 5 anos e minha esposa não conseguia engravidar. E o médico disse para nós que possivelmente ela nunca engravidaria, né? E o meu sonho era ser pai. Eu estava ali, a gente estava tentando ter um filho e não rolava. E aí, eu lembro de eu estar nesse culto. Eu não sei como é que Deus fala contigo, mas, enfim, eu sei que veio uma voz interna que me fez uma pergunta: quais são os seus 3 maiores sonhos? E aí comecei a pensar. Eu pensei, pô, Deus está me perguntando, ele vai me dar, né? Tá me perguntando é agora. Rompeu. E eu falei, não, meu maior sonho é ser pai. O meu maior sonho, meu segundo maior sonho é ter uma casa. Eu morava de aluguel. Meu terceiro maior sonho é ter um carro, que eu andava a pé. Então, fechou. E eu pensando que, ao contrário do que eu imaginei que fosse acontecer, aí o Senhor me pergunta: você teria coragem de entregar no altar isso? Irmão, eu sabia que. Aí eu não respondi, né? Eu não respondi porque eu sabia que se eu dissesse que sim, acabou, eu não ia ter mais filho. Eu ia entregar, eu estava entregando ali, sacrificando meus maiores sonhos. Eu falei, não, peraí, calma aí, não vou falar não. E o culto rolando. Aí eu já desliguei do que o pastor estava falando, mas eu vi que estava rolando um mover, sabe? Que as pessoas estavam ensandecidas, dando glórias lá e tal. Tava lotada a igreja, mais de 2.000 pessoas. Eu falei, rapaz. E eu fiquei numa guerra com Deus, assim, numa briga ali pessoal com os céus, assim, Senhor, mas por que ter filho é algo tão legítimo? Ainda fiquei tentando argumentar, né? Pô, o Senhor queria uma bênção. E por que eu não posso ter? E tal, eu fiquei naquela. E aí, amado, chegou uma hora que eu vi que o culto estava acabando, ia acabar a palavra, ia acabar a mensagem, ia acabar aquele momento. E o momento era aquele. Eu vi um monte de pessoas levantando, eu não sei nem para que era, qual era o apelo que o pastor tinha feito. Se fosse para aceitar Jesus, eu ia achar que eu estava aceitando de novo, porque eu levantei, entrei no meio do povo e fui. Fui lá, chegou lá no altar, eu me prostrei e eu falei, Senhor, não tem nada que eu ame mais do que a sua presença. Não tem nada que eu ame fazer mais do que estar contigo. Não tem nada que eu queira mais do que te servir, do que agradar teu coração. Então, tá aqui. Eu tô aqui, entregando o meu filho no teu altar. Tá aqui. Tô aqui. Eu moro, se for para estar no centro da tua vontade, experimentando o que eu tenho experimentado, eu fico sem filho o resto da vida. E tá aqui. Se for para estar segundo o teu coração, eu moro de aluguel o resto da vida, eu fico a pé o resto da vida e tá tudo certo. Tá aqui no teu altar. Mano, aquele dia na minha história, eu acho que eu nunca chorei. Não me lembro. Nunca. Não, não. Eu posso te afirmar, eu nunca chorei tanto como naquele dia. Mas eu chorava de gritar. As pessoas que estavam do lado assustavam, assim. Eu gritava. Gritava porque doía, cara. Você não tem noção. Doía de verdade, assim. Doía sério, assim. Sabe, uma dor na alma, um negócio assim. Foi um. E aí, rapaz, eu me lembro de eu, sabe, tá ali, tá ali. Quando eu me dei conta, o culto já tinha acabado, a igreja já estava vazia, já estavam apagando as luzes. Eu estava no altar, o Deco Rodrigues, o nosso baixista lá do Trazendo a Arca, ele e minha esposa assim, sentados, me esperando, eles não sabiam o que fazer comigo.
eles me pegaram, o Deco me pegou pelo braço assim, minha esposa me pegou pelo outro, eu levantei quieto, assim, chorando, né? Mas em silêncio. O Deco estava com o carro do pai dele, a gente entrou no carro assim, eu fui calado, mudo. Eu não contei para minha esposa que eu tinha acabado de fazer. Eu não contei para ela que nós nunca mais teríamos filho. Não contei para ela. Eu entrei mudo no carro, cheguei mudo em casa, mudo fiquei. Ela estava assustada, ela estava até com medo de me perguntar o que tinha acontecido e eu sei que eu fui pro quarto. Essa não tem como nem me vangloriar, porque essa já estava pronta no céu. Eu fui pro quarto, peguei o violão e comecei a cantar, literalmente. Eu acho que foi a música mais rápida que aconteceu na nossa vida, na minha vida. Ela, em meia hora a música estava pronta, 20 minutos. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, oh, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Oh, essa aí e foi assim. E eu contei para ela algumas semanas depois. O Senhor colocou no nosso coração, lá dos músicos, o desejo de fazer um jejum total, só na água. Ia ficar só na água durante uma semana. Aí falou, cara, isso em casa é bem difícil você conseguir fazer isso. Então vamos para a igreja, vamos ficar acampados na igreja. E aí fomos. E aí ela, curiosamente, falou, não, nesse eu vou também. Vou nesse jejum total aí. Tô falando isso já uns 3 meses depois desse episódio aí, né, da música. Aí, curiosamente, ela falou, nesse eu vou também e tal. E fomos. Primeiro dia, ok. Segundo dia, ok. Terceiro dia, ela começa a passar mal, passou muito mal. A gente teve que correr com ela para o hospital. Aí levamos ela para o hospital e os médicos foram fazer uma série de exames e tal, vamos ver. E aí o médico fala, pai, vocês são loucos. Como é que a mulher grávida, vocês estão fazendo jejum, como é que a mulher grávida está fazendo jejum, cara? Descobriu que estava grávida do nosso primeiro filho no período de jejum, assim. Então, rapaz, aquilo ali foi um negócio assim, você não tem noção. Então, Deus, como eu disse, aquilo que a gente cantava era a nossa verdade. Amém. Eu acho que foi onde foi, as canções alcançaram e chegaram e tocaram essa nação e varreram essa nação, porque era a nossa verdade. A gente não estava falando de algo que a gente não vivesse. A gente estava sendo muito sincero diante de Deus, né?